Muito bem, irmãos. Estamos continuando o estudo no livro de Ruth. Temos aprendido como viver em dias, em tempos de incredulidade, tempos similares aos nossos. Tempos onde as pessoas até sabem que existe um Deus, mas não vivem de acordo com os princípios estabelecidos por Ele, não vivem de acordo com a palavra dEle, com os preceitos dEle, com a vontade dEle. Tempos onde cada um vive de acordo com a sua própria opinião. Nós precisamos remar contra a maré. Nós existimos como igreja para viver diferente do mundo. E quem sabe até diferente da maioria daqueles que se dizem cristãos. Nossa função é viver de acordo com a palavra de Deus. Nossa função é continuar vivendo no temor do Senhor, não abandonando e não nos esquecendo dos seus preceitos para cada um de nós. É por isso que existimos como igreja, é por isso que nos reunimos, é por isso que não somos um clube. Nós não estamos aqui apenas para nos divertir e para darmos alegria uns para os outros. Estamos aqui porque temos um Deus, porque o tememos, o respeitamos e o queremos obedecer. Queremos viver de acordo com Ele. Amém? Vamos orar então? Pai, nós pedimos ao Senhor que apesar de mim, o Senhor nos ensine nesta manhã, nos instrua, que possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, que é a verdade. E é a verdade que nos norteia. Nós te agradecemos porque nós temos um referencial. Nós te agradecemos porque nesse contexto, nesse momento, nesse período onde a lei em vigor é que cada um faz o que é certo, não há absolutos, não há uma verdade apenas. Nós continuamos remando contra a maré e nos apegando ao Senhor, dizendo que sim, há apenas uma verdade. A Tua palavra é a verdade, o Senhor é a verdade. E nós tememos o Senhor, nós queremos obedecê-lo, queremos viver de acordo com o Senhor, com a Tua vontade para cada um de nós. É por isso que estamos aqui. E pedimos que o Senhor então nos abençoe nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Ruth capítulo 3, por favor, abra sua Bíblia lá. Só relembrando então, na última aula, nós estamos vendo um pouquinho do exemplo de Ruth. E nós vimos no capítulo 1 que Ruth de fato é uma mulher de fé. A fé de Ruth é uma fé que se compromete. Fé é igual a comprometer-se. Eu me comprometo com aquela divindade. Nós vimos no capítulo 1 Ruth fazendo isso. Quando ela diz, né? Noemi, eu vou com você até o fim, eu vou morrer com você. O teu povo é o meu povo. Tudo isso porque o seu Deus é o meu Deus. Isso é um compromisso. Ela está assumindo um compromisso com Deus. Muitas vezes quando um pastor prega aqui, às vezes ele faz um apelo, um convite, ele fala, olha, se você quer se comprometer com Deus, vem aqui à frente. Ele está ajudando a você a assumir um compromisso com Deus. Fé é isso. Fé significa assumir compromissos. No capítulo 2 da semana passada, nós vimos também que a fé, ela se esforça. A fé não dorme, a fé trabalha. Porque creio, obedeço. Não é porque creio, fico dormindo esperando a bênção chegar à minha porta. Não, porque creio, obedeço. E nós vimos Ruth novamente remando contra a maré da sua época, demonstrando conhecimento na lei do Senhor e decidindo ir trabalhar, colher espigas do chão. A lei de Deus, que Deus já havia permitido, né? Pela sua graça, Deus havia permitido que as pessoas pobres fossem aos campos pegar as espigas do chão. Isso é a lei de Deus. E ela demonstra conhecimento da lei. E ela se esforça, ela vai e trabalha. E ela é abençoada. E não apenas ela, mas também a sogra, por meio do esforço de Ruth. Mas no capítulo 2 nós vimos que um novo personagem surge na história. Um novo homem surge na história. Boaz, o parente resgatador. Nós sabemos que ele é o grande herói da história. No capítulo 2, nós vimos que este homem, assim como Ruth, ele também é um homem virtuoso. Nós temos o hábito de falar mulher virtuosa, né? A Bíblia diz que Boaz
é um homem virtuoso, de virtude, de caráter, de valor, tal qual Ruth. E nós vimos que Boaz também é um homem de fé, porque ele se posiciona num contexto onde ninguém quer saber de Deus. Ele chega para os seus funcionários e fala que Deus o abençoe. Isso para nós pode parecer algo simples, mas você como cristão sabe que você precisa ter coragem para ir no supermercado e falar para o balconista: Deus te abençoe, hoje em dia. Porque às vezes você não sabe como a pessoa vai reagir, ela pode não ficar feliz. Afinal, nós vivemos num contexto onde as pessoas não querem saber de Deus. Boaz se posiciona: Deus te abençoe. Eu creio que Deus existe, Ele é poderoso para te abençoar. Boaz, ele é um homem de fé não apenas porque ele se posiciona, mas porque ele obedece a Deus. E num contexto onde não havia lei, ele obedece à lei. Ele permite que Ruth colha espigas no campo dele. Num contexto onde ninguém queria saber da lei de Deus, ele poderia muito bem falar: sai daqui. Ou no fim do dia, tudo que ela colhesse, ele fosse lá, violentasse ela e ainda roubasse tudo que ela colheu para ele. Ele podia fazer aquilo. Pela lei de Deus, não. Mas pelo caráter dos homens, sim. As pessoas não obedeciam a Deus. Mas Boaz não. Boaz obedece a Deus. Boaz serve. Porque não apenas ele obedece à lei, ele deixa ela colher espigas, como ele vai além da lei. Ele dá coisas para ela que a lei não havia prescrito. Ele sustenta ela de um modo que a lei não havia dito, porque ele entende o princípio da lei. A lei existe para que possamos amar o próximo, para que possamos servir o próximo. Esse é o preceito da lei. E ele então vai além da lei. Boaz, assim como Ruth, é um homem de fé. Num contexto onde ninguém obedece a Deus, nós vemos dois personagens dentro de Israel indo além. Servindo, provando que é possível servir, provando que é possível crer e provando que é possível ir além, mesmo num contexto de incredulidade. Eles servem de exemplo para mim e para você. Nós vivemos dias assim, dias onde as pessoas falam: não, vamos olhar para essa situação de acordo com a sociologia, vamos olhar para essa situação de acordo com a psicologia. Nós continuamos dizendo: não, nós vamos continuar olhando para tudo de acordo com a bibliologia, com a palavra de Deus. É ela que nos norteia. Ela continua sendo a nossa regra de fé e prática. Não é verdade? Entramos então agora no capítulo 3. O capítulo 2, ele termina com o fim do período da colheita. O capítulo 1 termina com as duas mulheres chegando em Belém, sem ter o que comer. E começa com Ruth então indo para o campo trabalhar. O capítulo 2 termina com Ruth trabalhando durante todo o período da colheita, sendo abençoada por Boaz. Mas agora estamos no fim do período da colheita. O que vai acontecer com essas mulheres? E talvez, mais uma vez, eu e você possamos olhar e não entender totalmente, mas isso implica, o final do período da colheita, implica que agora ela não teria mais um provedor, alguém para ajudá-las. Só daqui a 1 ano ela teria novamente a colheita para ela ir comer, para ela ir colher e comer. Além disso, implica em que Boaz iria viajar para vender toda a sua safra. Ele, o resgatador, aquele que poderia ajudá-las, partiria em viagem. O que seria dessas duas mulheres? Mais uma vez elas se veem sozinhas, em parte, porque Deus continua com elas. E o capítulo 3 começa assim, versículo 1. Certo dia, sua sogra lhe disse, Noemi disse para Ruth: minha filha, eu quero te ver estabelecida na vida, para que você seja feliz. Eu quero te ver estabelecida na vida, para que você seja feliz. Ela continua com aquela mesma ideia do capítulo 1. Olha, eu não posso te dar nada, eu quero que você seja feliz, volte para os teus pais. E aquele sentimento de bondade para com a sua nora, que estava sendo fiel a ela, continua no coração de Noemi, quando ela vira e diz: eu quero ver você feliz, eu quero ver você estabelecida na vida. Eu não quero que você fique passando perrengue na vida, sofrendo todo ano, tendo que ir na colheita. Surge então um plano.
E nós vamos dividir o capítulo 3 em duas partes. A primeira delas vai até o versículo 5, onde nós vemos Noemi instruindo Ruth sobre como ela vai reivindicar Boaz para ser seu marido. E nós vamos ver que esse é um plano meio esquisito, meio diferente. O que ela está querendo com isso? É um plano muito mal interpretado também. E a segunda parte do capítulo 3, nós vamos ver então Ruth pondo em prática o plano e arriscando a reputação dela, a fim de alcançar redenção, a fim de alcançar a sua felicidade, a salvação do nome do marido dela, que seria esquecido por ele não ter dado um filho para ela. Primeira parte então, dos versículos de 1 a 5, Ruth vai bolar um plano, uma estratégia. Nós vamos entender isso aqui daqui a pouco. Versículo 2 diz assim: ora, perceba que ela, no versículo 1 ela tinha dito assim: eu quero ver você estabelecida na vida, logo eu tenho um plano. Boaz, aquele com quem cujas servas você esteve, ele é nosso parente próximo. Só um detalhe aqui. Alguma coisa mudou. Sabe por quê? Porque no capítulo 1, essa senhora, Noemi, ela vira para Ruth e diz o que para Ruth? Ruth, volta para tua família. Volta para tua família. A tua família é aquela. E agora aqui no capítulo 3, depois de uma temporada juntas, depois de entender o compromisso de Ruth com Deus, Ruth, aquele homem não é meu parente, ele é nosso parente. Perceba que a própria percepção de Noemi acerca de Ruth havia mudado. Ela é da família. Não tenho mais dúvidas disso. Muito bem, ela continua e diz: esta noite, ou esta tarde, ele estará limpando cevada na eira. Só mais um detalhe, voltando para Boaz. Ela vira e diz que Boaz, ele era o quê? O que está na sua Bíblia? Um parente o quê? Próximo. Algumas versões dizem um parente resgatador. E nós vamos ver aqui então, finalmente Boaz sendo, como eu posso dizer, desafiado a assumir o seu papel de resgatador. Todo o plano gira em torno de uma lei de Deus. Todo esse plano miraboloso aqui de Hollywood que Noemi vai propor para Ruth, tudo isso ele vai estar pautado na lei de Deus. Na lei do Senhor, tanto em Levítico como em Deuteronômio, vai aparecer a figura de uma pessoa, que é o chamado resgatador. O resgatador, ele prefigura, ele exemplifica a pessoa de Deus. Aquele que nos resgata das trevas, nos resgata do pecado, nos resgata do mal. O resgatador era alguém que Deus havia instituído na lei, para cumprir o papel de salvar o próximo. Salvar em 3 maneiras. Abra sua Bíblia comigo em Levítico, capítulo 25. Nós vamos ver rapidamente qual que era o papel do resgatador. Levítico, capítulo 25, versículos 47 até 49. Em primeiro lugar, o resgatador, ele poderia redimir, salvar, resgatar a pessoa de 3 situações. A primeira delas, ele poderia salvar um parente que foi vendido como escravo. Isso era uma prática naquelas épocas. Levítico 25, 47 diz assim: quando o estrangeiro ou o peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele ficar pobre, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele, pois um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio, seu primo resgatará, ou um dos seus parentes de sua família o resgatará,
Ou, se lograr meios, se resgatará a si mesmo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: naquela época, nós podemos ler aqui, em muitos contextos aqui nós lemos a pessoa sendo vendida como escrava, sendo dada como escrava. Nós precisamos entender que toda essa escravatura, ela era legislada pela lei de Deus. E a lei determinava que a pessoa que fosse vendida ou se entregasse como escravo para pagar uma dívida, detalhe, Deus continua sendo justo por isso, ainda assim essa pessoa ela não deveria ser desamparada, pelo contrário, ela teria que ser sustentada, alimentada e cuidada, ela teria que ter um lar para morar e comida para comer. Então muitas vezes a pessoa ela ficava pobre a tal ponto em que ela se vendia como escravo. Ela olhava para a situação dela, ela olhava para o trabalho dela e via: olha, eu não tenho como me sustentar, não tenho como sustentar minha família. Se eu virar escravo vai ser mais vantagem, porque o meu senhor vai ter que me dar um lar para morar e comida para comer. Então muitas vezes as pessoas elas se vendiam como escravas, ou para pagar dívidas elas se davam como escravas. O que Deus está legislando aqui em Levítico é o seguinte: a pessoa e a família dela não serão escravas para sempre. Ela tem chance de ser redimida, de ter a sua liberdade de volta, desde que você pague a dívida. Olha como Deus é justo. Paga a dívida, você fica livre. Então o resgatador ele poderia ir lá e salvar um primo dele que foi vendido como escravo, ou se entregou como escravo. E agora então eu vou lá, pago o preço dele, pago o preço pela liberdade dele. Essa era a função do resgatador. Parece que há algum paralelo conosco da função do resgatador. Eu não sei, mas parece que Jesus Cristo, a função dele foi meio parecida com essa. Quando ele veio e pagou o preço por nós. Escravos de quem? Você não sabe? Satanás. Escravos de Satanás e do pecado que nos aprisiona. Jesus Cristo veio e ele assumiu o papel de nosso redentor ou remidor, aquele que paga o preço para comprar de volta, para comprar a liberdade dos escravos de outro. Isso é o redentor. Além disso, o redentor, o remidor, ele poderia, além de salvar a pessoa que foi vendida como escrava, ele poderia salvar também as terras dos parentes que foram vendidas a outros. Levítico agora 25 ainda, mas versículos 23 até 25. Volta um pouquinho aí, no mesmo capítulo, diz assim: também a terra não será vendida em perpetuidade. Não tem como você fazer um negócio vendendo um terreno e esse terreno vai ficar para sempre com outro. E tem um fundo lógico aqui. Porque a terra é minha. Isso é um detalhe importante. A terra da Palestina, a terra de Canaã, aquela terra que Deus havia dado, não era do povo, era de Deus. E ele está dizendo: vocês não têm direito de vender a terra para sempre. Se você ficar apertado e vender a terra, algum homem fiel a mim tem que comprá-la de volta, porque esse território é meu e eu dou ele para quem eu quiser. Se você fizer um mau negócio, um mau uso daquilo que eu estou te emprestando, alguém vai ter que ir lá e comprar de volta, por amor a mim. As terras que Deus havia dado para as 12 tribos de Israel eram de Deus. Ele havia mostrado onde cada uma das tribos deveria morar, mas as terras continuavam sendo de Deus. E ele vai continuar e diz assim, versículo 23 ainda: pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos, não fixem raízes. Não pensem que porque eu estou dando um território para vocês, vocês vão morrer ali. O plano de Deus para Israel sempre foi que Israel pregasse o reino de Deus a todo mundo, começando em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Em Isaías, Deus vira para a nação de Israel e diz: vocês são para mim luz para as nações. Mas Israel rejeitou esse trabalho. É aí então que Deus convida um novo povo, nós, sua igreja, para assumir essa tarefa. E ele continua aqui e diz: vocês são peregrinos e estrangeiros, não pense que a terra que eu estou dando para vocês é tua, a terra é minha, vocês administram, mas ela é minha. Versículo 24: portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate
a terra pode ser resgatada, pode ser comprada de volta. Não tem esse negócio, não quero fazer negócio, a terra é minha. Não, você é obrigado a fazer negócio. Se você não é judeu e comprou um território na Palestina, e eu tenho dinheiro para comprar o seu terreno, você é obrigado a vender para mim. Isso aqui é a lei de Deus. Dentro da Palestina, versículo 25. Se teu irmão ficar pobre e vender alguma parte das suas terras, então virá o seu resgatador, o seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. É lei. Perceba que Deus não está dando opção. Deus não disse assim: se o seu irmão ficar pobre e vender o terreno dele, e se você quiser, como parente, vá lá e compre. Não. Deus disse assim: se o teu irmão ficar pobre e precisar vender o terreno dele, você que é um parente resgatador, você que é o parente mais próximo, tem que ir lá e comprar de volta, porque essa terra é minha. Esse é o relacionamento de Deus com Israel. Deus não estava brincando de ser o Deus de Israel. Ele estabeleceu tudo como deveria ser. A terra é dele, e ele quer que ali habite o povo dele. Esse é o projeto de Deus. Então, o resgatador, ele poderia salvar a pessoa que foi vendida como escravo, mas também poderia salvar o terreno que foi vendido a outro, que não fosse do povo de Deus. E por fim, então, agora aqui, o que ele está falando tanto disso? Não está falando de Ruth. O que isso tem a ver com Ruth? O resgatador, ele poderia salvar o nome da família. Abra comigo agora, por favor, em Deuteronômio 25. Levítico 25, Deuteronômio 25. Diz assim: se irmãos moram juntos e um deles morrer, seus filhos então, sem filhos, irmãos. Vou começar de novo, tá? Embanei tudo aqui. Se irmãos moram juntos e um deles morrer sem ter deixado filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, de outra família, fora daquela família. Seu cunhado deverá tomá-la por esposa e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. Está falando aqui que ele tem que casar com ela e cuidar dela, ser o marido dela. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Lembra que eu disse para os irmãos? Isso é vergonha para o judeu, ter a família dele extinguida. Isso não poderia acontecer. Então, se um homem morresse sem deixar filhos, o irmão ou o parente mais próximo dele deveria se casar com a viúva, para então cuidar dela, para ela não ficar desamparada, e para suscitar descendência, para gerar novos filhos. E detalhe que o texto deixa claro: o primeiro que nascesse não seria considerado dele, mas seria considerado do irmão falecido, para honrar o nome do irmão falecido. Isso era uma prática em Israel. Não na época de Juízes, porque naqueles dias não havia lei e ninguém obedecia os padrões de Deus. Diferente para nós, né? Alguns podem se sentir assustados, mas Deus está cuidando da viúva e está cuidando do nome da família, honrando o homem que morreu. O texto continua e diz: porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, subirá esta à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a suscitar a seu marido nome em Israel. Não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então, os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará dizendo: assim se fará o homem que não quer edificar a casa de seu irmão, e o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado.
Há um trocadilho aqui da palavra descalçado com a palavra desgraçado. O que ele está dizendo aqui é que existe essa lei. Mas, se o parente mais próximo se negar a recebê-la como esposa, ele deveria ser humilhado em público, porque ele não foi homem o suficiente para honrar o nome da sua família. Faz todo sentido, então, esse plano mirabolante de Noemi para Ruth. Vamos voltar lá para Ruth, versículo 2. Ruth, versículo 2, capítulo 3. Ora, Boaz, aquele com quem cujas servas você esteve, ele é nosso parente próximo. Esta tarde, ele estará limpando cevada na eira. Literalmente, eles vão pegar os grãos e vão separar a palha do grão. Era aquele processo de pegar todo o produto quase final da cevada, a sementinha, e ficar lançando para o alto a fim de que o vento viesse, batesse, levasse a palha embora e os grãos voltassem e caíssem no chão. A região de Belém venta muito por causa do mar Mediterrâneo, do canal, né, do Mediterrâneo. Então, ele estaria no processo final. Ele está ensacando toda a colheita. Ele está separando a palha dos grãos, está ensacando e agora ele vai vender. Esta noite ele estará fazendo isso. Versículo 3. Lave-se, perfume-se, ou unge-te, porque naquela época não existia perfume, existia óleo, né, para não ficar fedendo tanto. Vista a sua melhor roupa, o seu melhor vestido. É isso que está na sua Bíblia? Irmãos, aqui é um grande problema. Vou explicar por quê. Porque dá a impressão de que o que Noemi está tentando fazer, e quando nós lemos essa passagem, parece que é uma cena meio erótica acontecendo aqui. Vai lá, se arruma para ele, se prepara para ele, põe uma roupa bonitona. Só um detalhe aqui. Essas mulheres não tinham de cair mortas. Ela tinha melhores vestidos. O marido dela foi passando fome para Moabe. E ela voltou sem nada para Belém. Aqui é um problema de interpretação do texto. Porque o que Noemi está dizendo aqui, literalmente para Ruth, é assim, ó. Vai, se lava, toma um banho hoje, unge-te com óleo, a ideia de lavar até os cabelos, e veste uma capa. É isso que ela disse para Ruth. É que quando você lê ela dizendo, vai, toma banho, vai, passa um óleo no corpo, logo a sequência lógica é o que? Ele está mandando ela ficar bonitona. Põe um vestidão lá, bala, vermelho de preferência. Não é isso que Noemi está dizendo. O que ele está dizendo é, vai, toma banho, unge-te com óleo, toma o banho completo e põe uma capa. Pega o seu maior manto. E faz sentido com a continuação do texto. Porque ela vai dizer assim: desce para a eira, mas não deixe que ele perceba você até que ele tenha comido, ou enquanto ele come, enquanto ele janta. Pensa comigo. Lá na eira, no campo, todos estavam trabalhando, tanto os homens quanto as servas. Todos estavam suados, cansados, fedidinhos. E aí chega uma moça lá que tomou banho. Isso não era uma coisa muito normal, tomar um banho assim do nada naquela época. Passou óleo no corpo e chega com um vestido bonito. E aí a sogra dela vira e diz: não deixe que ele perceba você. Faz sentido? Se ela estiver com um vestido bonito? Não. Agora, se ela estiver com uma grande capa, faz sentido? Faz, porque daí ele não vai ver quem é aquela pessoa com aquela grande capa. O que Noemi está propondo aqui para Ruth é exatamente isso. Vai, toma um banho, se prepara e põe uma capa. Põe uma roupa grande, põe um roupão, uma roupa bem grande, e vai para a eira. E não deixe que ele te veja, fica escondida. Versículo 4.
quando ele for dormir, note bem, veja bem, repare bem, porque todos iam dormir lá na eira. Cada homem ia dormir perto de alguma pilha de grãos para cuidar daquela pilha. Veja qual pilha ele estará. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, e ele lhe dirá o que fazer. Que plano mais esquisito foi esse, né? Parece um negócio de Hollywood, né? Ai, aquele filme, aquela trama, aquele enredo. Por que tem que ser de noite? A lei já disse que ele tem que resgatar ela. Por que tudo isso? Noemi está tentando fazer Ruth conquistá-lo. Lembra da diferença de idade aqui? Ruth aqui no auge dos seus 25, 26 anos. Boaz no auge dos seus 60 anos. Por que todo esse filme? Ele já era um senhor, com certeza ele ia querer casar com uma jovem. Parece que não faz tanto sentido isso tudo aqui. Ele é um senhor solteirão, uma jovem parente aparece. Por que ele vai falar não para ela? Por que essa trama? Por que esse filme? Por um detalhe. Ele poderia falar não. Lembra do Deuteronômio? Se o parente se recusar a se casar, ou seja, ele poderia se recusar a se casar, mas o que aconteceria com ele se ele se recusasse a aceitá-la como esposa? Ele teria que ser o quê? Humilhado em público. Essa é a grande chave do texto. É a lei. Por que Noemi manda ela fazer tudo isso à noite, escondida, essa trama, esse negócio esquisito? Porque Boaz já tinha sido tão bom com elas. Boaz já tinha sido tão fiel a elas, num contexto onde ninguém faria o que ele fez. Por que eu vou humilhar esse homem em público? Ele já foi bom comigo. Vai lá então, conversa com ele quando ninguém estiver vendo, e se ele disser não, tudo bem, nós não o humilharemos em público, porque ele já foi bom conosco. Esse é o ponto. Toda essa trama acontece à noite, não porque talvez Noemi estivesse querendo que Ruth fosse seduzir o senhor Boaz, mas porque ela estava querendo preservar a reputação dele. Irmãos, resgatar uma mulher envolveria cuidar dela para sempre. E no caso de Ruth, envolveria cuidar dela e cuidar da sogra para sempre. E além disso, envolveria ter um filho que não seria dele. Da noite para o dia, ele ganharia aí no mínimo 3 a 4 pessoas para sustentar. Num contexto onde as pessoas eram fiéis a Deus, os homens fariam isso. Mas no contexto de Juízes, não. Porque eles pensariam no dinheiro, eles pensariam no dor de cabeça que seria cuidar de uma sogra que não é dele. Alguns homens não querem a própria, imagine a de outro ainda. Ela poderia muito bem, e eu entendo aqui textualmente que ela estava resguardando a reputação de Boaz, porque ele poderia falar não. Não deveria, mas poderia. E se ele falasse não em público, ele seria humilhado em público, e todos diriam: esse cara não é homem, não é macho, não consegue gerar um filho para o parente dele. Ele seria humilhado em público. E ela então está aqui elaborando todo esse plano à noite. Por que tinha que ser hoje? Porque amanhã provavelmente ele sai em viagem. Então é a última chance. Vai lá e conversa com ele sobre o seu resgate. Fez sentido, irmãos? Eu não sei se eu consegui expressar o significado total do texto. Vou recapitular rapidinho. Toda essa trama, ela se dá de um modo que parece tão mirabolante, e à noite, não porque Noemi estivesse tentando fazer com que Ruth seduzisse Boaz, mas porque ela queria resguardar a reputação dele. Porque se ele falasse não ao casamento, ele teria que ser humilhado em público. E ele já tinha sido tão bom com elas, tão generoso durante 3 meses, que foi o período da colheita, que Noemi está pensando aqui na reputação dele. Não, eu não vou humilhá-lo em público, ele já foi bom comigo. Se ele falar não, ninguém vai saber, só nós duas. Esse era o plano. Faz sentido entender o texto assim? Faz. Porque é isso que aconteceu.
Qual que é a reação de Ruth aqui? Versículo 5. Ruth lhe respondeu: farei tudo como você está dizendo. Ruth, então, ela parte. Já expliquei para vocês porque esse plano é tão diferente. Agora ela parte para a execução do plano. Eu vou fazer. Se você está falando, eu vou fazer isso. Agora, a Ruth, ela está se arriscando aqui. Não é simples para ela. Porque ela poderia, enquanto desce para a eira, enquanto ela vai para os campos de Israel, de Belém, ela poderia correr o risco de algum homem sentir o perfume ali, debaixo daquela capa, e pensar, é uma mulher. Vou me aproveitar da situação. As juniores aqui. Manterei este nível. Interprete o que eu quis dizer. Vou me aproveitar da situação. Um homem ímpio vendo uma mulher cheirosa passando. Ela poderia estar arriscando a reputação dela pelo fato de que todos acordariam no campo e veriam ela ali nos pés de Boaz, dizendo, ela está se vendendo como prostituta para ele. Ela veio aqui tentar alguma coisa com ele. E se as pessoas não soubessem que eles eram parentes, o nome dela seria difamado. Tudo bem. Segunda parte do texto, capítulo 3. Ela vai colocar em prática esse plano hollywoodiano aí. Bom? Versículos de 6 a 8. Então ela desceu para a eira e fez tudo o que a sua sogra tinha recomendado. Quando Boaz terminou de beber e comer, ficou alegre, ou ficou de coração alegre, e foi deitar-se perto de um dos montes de grãos. Mais uma vez, irmãos, dá a impressão aqui que está tudo tramando para uma coisa meio apelativa, né? Ruth com um vestido bonitão, Boaz beldinho, né? Vai enrolar ele fácil. Não é isso que o texto está dizendo, irmãos. O texto não está dizendo que ele estava bêbado. O texto estava dizendo que ele estava satisfeito. Sabe quando você come assim, você fala, que dia. É isso que o texto está dizendo. Essa refeição que Boaz fez foi a última, depois de ter separado todos os grãos. E ele olha para todo aquele tempo, todo aquele período de colheita e está feliz. Mais uma vez, irmãos, não havia necessidade de Ruth colocar um vestido bonitão, de Boaz ficar bêbado para ela conseguir seduzi-lo. Seria simples isso. Ela era jovem, ele era senhor. É só conversar com ele. O texto não está apelando aqui para nada além do natural. Ele comeu, ele jantou, ele comeu, bebeu, ficou feliz. Feliz com o trabalho. E agora foi dormir tranquilo. É isso que o texto está dizendo. Ruth, versículo 7. Aproximou-se, sem ser percebida, descobriu os pés dele e deitou-se. Mais uma vez, parece, e alguns podem ler isso aqui, de um modo brasileiro principalmente, e dá a entender que ela descobriu ele e se deitou ali junto com ele, do ladinho dele. Literalmente, o texto diz que ela se deitou aos pés dele, debaixo dos pés dele. Boaz estava deitado, ela descobriu os pés dele, e só os pés dele, nada mais, e ela se deitou no chão, perto dos pés dele, não de outra parte do corpo dele, dos pés dele. Por que ela fez isso? Por que ela descobriu os pés dele? O texto continua e explica para nós. No meio da noite, o homem acordou estremecido. Irmãos, eu vou ser sincero para os irmãos. Essa noite, e agora eu estou aqui dando aula para vocês, estou mal. Estou fisicamente cansado. Porque eu tenho um problema em casa, que se chama Amanda. A minha esposa, ela tem um hábito, eu acho que é só ela,
de roubar toda a minha coberta. E eu acordar à noite morrendo de frio. Porém, eu tenho um outro problema, que se chama Paolo, que tem preguiça de levantar e pegar outra coberta e fica lá morrendo de frio à noite. Tremendo de frio. Passei por isso essa noite, isso que Boaz viveu há 3.000 anos atrás. Ele acordou arrepiado de frio. Ela descobre o pé dele porque ela queria que ele acordasse. Faz todo sentido. Alguns podem estar pensando, por que ela não foi lá se ela queria só conversar com ele e não fazer algo mais? Porque é isso, ela só queria que ele acordasse para eles conversarem. Por que ela não foi lá e chacoalhou ele? A Amanda tem um problema, irmãos, em casa. À noite. Sou. Algumas vezes ela tenta me acordar à noite. Principalmente quando as meninas eram menores. Ela tentava me acordar para pedir ajuda para alguma coisa. E eu acho que sou só eu. Mas eu sou tão escandaloso. O que foi? O que está acontecendo? O que você quer? Quem morreu? Eu não gosto de ser acordado à noite, irmãos. Verdade, não gosto. Eu sou meio escandaloso. E talvez todos nós, porque nós não sabemos, nós não nos vemos acordando, possamos ser um pouquinho escandalosos. Por que Ruth simplesmente não vai lá e chacoalha Boaz? Porque ele poderia acordar assustado. Que daí? O que está acontecendo? E acordar quem? O camarada que está dormindo do lado. Do lado do cesto de grãos, do lado da pia de grãos, ali pertinho. E aí aquele cara ia acordar e outros iam acordar. O que está acontecendo? Nossa, a Ruth veio se oferecer para Boaz. Nossa, que baixaria. Acabou o plano ali. Acabaria o plano. Ruth vai lá e descobre os pés dele e espera ele acordar. Porque ele vai acordar. Todo ser humano vai acordar com frio no pé. Isso é lógico, isso é natural. Ele então, no meio da noite, acorda estremecido. Ele se vira e, assustado ao ver uma mulher deitada aos seus pés, ou debaixo dos seus pés, ele recua. É isso que o texto diz. Imagine ele deitado. Imagine essa cena, ele deitado. Aí ele acorda assim. O que ele vai fazer quando ele acorda? Ele vai cobrir os pés. E quando ele pega a coberta, todo sonolento para cobrir os pés, com o olhão cheio de ramela, ele cobre os pés e ele vê um ser ali, um vulto deitado no pé dele. O que todo ser humano faria? Correria agarrar, vem aqui meu amor, é isso que o ser humano faria? Não! Ele faz o que qualquer um faria, ele levanta assustado. O que está acontecendo? Ele recua. Cada detalhe do texto vai deixando claro que isso aqui não é uma cena erotizada. Quem é? Ele pergunta. Quem está aí? Sua serva Ruth, respondeu ela. E aqui ela se coloca na posição de serva dele, né? Lembra que ele tinha convidado ela, trabalha com as minhas servas? E aqui ela está se humilhando na presença dele, dizendo, sua serva Ruth. Agora é interessante a continuação do texto, porque se nós voltarmos lá para o versículo 4, Noemi diz assim para ela, vai, faz tudo, descobre os pés dele e deita, e ele te dirá o que você tem que fazer. Ela não sabe como ia ser o desenrolar da história, ela não sabe o que poderia acontecer. E o fato é que quando a cena acontece, quando Ruth ela chega nesse ponto, ele acorda e pergunta quem está aí, ela não espera ele começar a puxar papo com ela. O que você quer? Ela já diz logo na lata, como uma boa mulher, definida na vida. Eu quero isso, igual a Amanda. Quando ela chegou para mim e disse, Paulo, eu quero namorar você. Foi na lata, não houve papas na língua dela. Ruth é uma mulher definida na vida aqui. É verdade, moça, eu não estou brincando. A Amanda que veio falar comigo. Não vou me retratar, Amanda, é verdade, você sabe que é verdade. Vamos lá. Ela vira para Boaz e diz o seguinte, joga a tua capa sobre a tua serva. E alguns vão falar, aqui, finalmente ela está pedindo para ter alguma coisa com ele. Não, ela não está pedindo para ter alguma coisa com ele.
ela está usando a mesma expressão que ele usou para ela no capítulo 2. Lembra quando ela vira para ele e pergunta: por que você está me abençoando tanto? E ele diz para ela: porque você veio buscar auxílio debaixo da capa ou das asas do nosso Deus. Porque você está confiando a sua vida ao meu Deus, por isso que eu te ajudo. Lembra disso? Se você não lembra, depois você assiste lá, você vai ver. O que Ruth está dizendo para ele aqui agora é a mesma coisa: joga a tua capa sobre a tua serva, cuida de mim. Eu quero que agora você cuide de mim. É isso que ela está dizendo para ele. Me resgata. Ela está passando para ele o princípio aqui. Eu quero que você me resgate, eu quero que você cuide de mim. Sobre a sua serva. Joga a tua capa sobre a sua serva. Versículo 9, finalzinho dele. Porque você é resgatador. Porque você é meu parente resgatador. Perceba que não houve nada aqui além de uma conversa. Ela chega para ele na calada da noite e lembra ele do princípio lá de Deuteronômio. Eu quero que você cuide de mim, quero que você me assuma como esposa. Tal qual a Amanda fez, eu quero que você me assuma como tua esposa. Não que eu fosse parente resgatador dela, porque eu nem tenho um irmão homem, nada disso. Ela só fez o pedido. Ruth, ela fez o pedido a Boaz. Eu quero que você me assuma como tua esposa, porque você é resgatador. Pela lei de Deus você tem que se casar comigo. É isso que ela está dizendo para ele. Como que Boaz vai reagir a isso? O que vai acontecer? Vai dar um tapa na cara dela e falar: some daqui, mulher. Versículo 10. Boaz lhe respondeu: o Senhor te abençoe, minha filha. Mais uma vez aqui, Boaz, ele não está chamando ela de minha filha porque era a expressão habitual. Ele está deixando claro que você tem idade para ser minha filha, moça, menininha. Deus te abençoe, minha filha. Este seu segundo gesto é ainda maior do que o primeiro. Pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, sendo ele rico ou pobre. Sabe qual foi a resposta de Boaz aqui para ela? Foi abençoá-la. Talvez naquele contexto onde não havia lei, cada um faria o que quisesse, outro homem poderia ter agido diferente. Talvez poderia ter abusado dela e mandado ela embora para casa. Talvez pudesse simplesmente ter dito não. Mas o Senhor Boaz vira e diz para ela: que Deus te abençoe, minha filha. Porque essa sua segunda atitude é mais nobre do que a primeira. Qual foi a primeira atitude de Ruth que Boaz elogiou lá no capítulo 2? Foi o fato dela ter decidido voltar para o quê? Cuidar de quem? Da sua sogra. Qual que é a atitude que ela está tomando aqui agora? Obedecer à lei para abençoar não apenas a sogra, mas também toda a família do sogro dela. O que ele está dizendo aqui para ela é que ele está sendo altruísta. Minha filha, você pensou em cuidar da sua sogra e tem cuidado dela. E agora você está pensando no nome do teu sogro, em salvar o nome da família. Que atitude nobre a tua. Que Deus te abençoe. Porque você não precisaria fazer isso. Você poderia ter ido atrás de um rapaz mais jovem, talvez lá no auge dos seus 40 anos. Isso era o jovem para o judeu, tá bom? Seus 30 e poucos anos, mas você vem atrás de mim. Você poderia ter escolhido um homem ao seu bel prazer, porque é isso que as mulheres fazem. Quando Boaz está dizendo isso para ela, ele não está dizendo que essa é a lei. Ele está falando: não, as pessoas elas não pensam mais na lei de Deus. Elas escolhem com quem elas vão casar e pronto. Estou falando para aquela época, tá bom, irmãos? Mas você veio atrás de mim. Você está pensando na lei. Mais uma vez você quer obedecer a Deus. Deus te abençoe, minha filha. Percebe como Ruth é uma mulher de fé aqui? Mas vamos lá, e aí? Ele vai dizer sim, ele vai dizer não? Fala logo, Boaz.
Versículo 11. Agora, minha filha, não tenha medo. Eu farei por você o que você está me pedindo. Eu me caso com você. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa. Ele usa a mesma palavra que é usada para ele lá no começo do capítulo 2, quando diz que Boaz era um homem de virtude. E aqui ele está virando para ele dizendo: você é uma mulher de virtude. E sim, talvez possamos aqui lembrar da mulher virtuosa lá de Provérbios, capítulo 31, versículos 10 em diante, quando o tataraneto de Ruth, Salomão e outros começam a escrever provérbios, dizendo quem era um homem e a mulher ideal. O último capítulo do livro descreve precisamente a vovó aqui, de Salomão. Porque a mulher virtuosa de Provérbios era uma mulher que trabalha, é uma mulher que vive pela fé, é uma mulher esforçada, é uma mulher que cumpre a lei. Tudo isso estamos vendo em Ruth. Mas até agora, se nós lêssemos o livro todo de Juízes, e um dia podemos fazer isso, nós não vamos encontrar nenhuma mulher judia igual a ela. Nenhuma. Eu vou fazer por você o que você está me pedindo. Você é uma mulher de caráter. E naquele contexto onde não havia lei, é interessante porque Boaz não está dizendo aqui: eu vou me casar com você porque você é uma mulher bonita. Eu vou me casar com você porque você é uma jovem linda. Ele não está dizendo isso para ela. Ele está dizendo: eu me caso com você porque você é uma mulher de caráter. É verdade que sou resgatador. E fico imaginando o coração dela, né? Palpitando. Primeiro com medo, né? De gritar, de pôr ela para correr. E agora ele falando sim. Uau, vai dar certo o projeto, eu vou me casar então. Mas, sempre tem que ter um mas, né? Para a história ser legal. Boaz vira para ele e fala: eu me caso, mas tem um outro na minha frente. Tem um outro parente que é resgatador antes de mim. Tem um que é parente mais próximo. A prioridade pela lei é dele. Gente, eu fico imaginando esse homem aqui. Como esse homem, assim como Ruth, é um homem de caráter. Porque ele poderia ter aqui já assumido um compromisso com ela, casado com ela, uma jovenzinha de 25 anos, mulher trabalhadora, esforçada. Não, vou casar com essa moça aqui. Essa aqui é trabalhadora, essa aqui vale a pena. Mas ele continua obedecendo a lei. Num contexto onde ninguém estava nem aí para a lei, ele volta para a lei e fala: tem um outro antes de mim e eu preciso consultá-lo. Ninguém faria o que Boaz está fazendo. Tem um outro, eu vou consultá-lo. Não dá para saber com precisão qual que é o grau de parentesco, nem de Boaz com Elimeleque, nem do novo fulano, que a Bíblia faz questão de não citar o nome, com Elimeleque. Não dá para saber. O fato é que Boaz está dizendo: não, tem mais um na frente. Ele é parente mais próximo do que eu. Versículo 13. Passe a noite aqui. De manhã veremos. Se ele quiser te resgatar, muito bem, que resgate. Se não quiser, eu juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. Interessante isso. Porque Ruth foi atrás do quê? De uma solução para os seus problemas. E ela encontrou o quê? Uma nova indefinição. Mais uma vez parece que, puxa, o que está acontecendo? Não dá certo esse projeto aqui, tem que esperar mais. Ruth, espera mais um pouco. Boaz então vai lá executar o que ele tinha prometido. E Ruth volta para casa. E um detalhe importante aqui. Talvez alguns tenham pensado: ele chamou ela para passar a noite ali com ele. Finalmente, alguma coisa aconteceu. Versículo 14. Ela ficou deitada onde? Aos pés dele, até pela manhã. Mas se levantou antes de clarear o dia, a ponto de alguém poder percebê-la.
Boaz pensou: ninguém deve saber que esta mulher esteve na eira. Justamente para guardar a reputação dela. Porque num contexto onde ninguém está nem aí para a lei, ver um casal ali dizendo que está preservando a sua pureza para o casamento, estão esperando o momento certo de aproveitar os benefícios do relacionamento. Vá, para com isso. Ninguém faz isso hoje. Não, eu não posso arriscar a reputação de Ruth. Ninguém pode ver que ela esteve aqui, senão vão achar que alguma coisa errada aconteceu. E não é verdade. Versículo 15. Por isso disse: pegue o teu manto que está usando e segure-o. Lembra daquele belo vestido? Aqui ele está deixando claro, era um manto, uma capa. Pega a tua capa. Pega ela. Ruth então pegou a capa. Ela segurou. E ele, Boaz, despejou 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Primeira vez que eles se encontraram, lembra daquele primeiro dia do capítulo 2? Aquele primeiro encontro, Boaz deu para ela, e ela trabalhou e conseguiu, junto com o que Boaz deu, aproximadamente 25 quilos de trigo, de grãos para trigo. Boaz aqui, mais uma vez, está completamente fora da lei. Não porque ele está desobedecendo, mas porque ele está indo além da lei. Porque aqui ele está dando para ela quase 40 quilos de grãos de trigo. Talvez alguns possam pensar: nossa, que absurdo, pôs nas costas dela para levar embora. Não pensa nisso, pensa: olha como ele está abençoando essa jovem de novo. Ele está dando um dote aqui para ela. Ele não precisava. Ele não precisava dar um dote. E o dote era isso. Era um pagamento, era uma retribuição para a família por estar me dando a filha em casamento. Ele está dando um dote aqui para ela. Deuteronômio não prescreve nada disso. Vai lá e casa com ela e acabou. Mas ele quer abençoar ela de novo. Fala: vai lá e entrega isso para tua sogra. Isso aqui é para vocês. 40 quilos. Ele excede mais uma vez a lei. E depois que ela sobe para Belém, ele vai atrás também, para cumprir aquilo que ele havia prometido. Versículo 16. Quando Ruth voltou à sua sogra, esta, como uma boa mulher, lhe perguntou: quer café, minha filha? Foi isso que Noemi perguntou para Ruth? Foi isso que ela perguntou? Lógico que não. E aí? O que aconteceu? Vai casar, não vai? Qualquer um perguntaria isso, né? O que aconteceu? Responde, fala logo. Estou aqui, passei a noite em claro, na expectativa. O que vai acontecer? Vai casar, não vai? Ruth então lhe contou tudo que Boaz havia feito. Versículo 17. E acrescentou: ele me deu estas 6 medidas de cevada, dizendo: não volte para sua sogra de mãos vazias. Percebe como ele excedia a lei o tempo todo? E a lei é boa. E ele excede a lei. Disse então Noemi: agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. Mas eu fico pensando em Ruth. E agora? Fui atrás de um homem para casar, esse eu já conheço. É bem mais velho do que eu, mas eu sei que ele é bonzinho, sei que ele é fiel a Deus. Agora surge um outro que eu não sei quem é. Não sei se é bom, não sei se é ruim. Tentei solucionar um problema, posso ter me enfiado num maior. E se agora eu tiver que casar com um homem que eu não sei quem é, não sei se é bom, e ela teria que casar. Como Deus age, né? Acho impressionante como Deus age. Tantas vezes nós queremos, né, uma resposta aqui agora, e aí Deus continua trabalhando na nossa vida, nos fazendo a mesma coisa que fez com Ruth: senta e espera mais um pouco.
E aí o nosso coração continua lidando com aqueles dilemas. O que vai acontecer da minha vida? Meu Deus! Detalhe, Ruth ela teria que esperar no máximo até o meio-dia, porque ele falou que ia resolver no período da manhã. Com certeza ela deve ter ficado. O que vai acontecer? Com quem eu vou me casar? Com um senhor que eu conheço ou com um homem que eu nem sei quem é? Será que eu vou gostar? Será que eu vou querer? Agora eu vou ter que casar. O que eu fui fazer? Por que eu fui obedecer à lei? Ruth vai ter que ficar ali lidando com os dilemas do coração dela. E ela vai ser recompensada por isso. Por hora, ela tem que sentar e esperar até ver Deus agir. E muitas vezes nós somos assim também. Queremos a resposta agora. Fazemos a nossa parte. Ainda assim Deus fala: espera mais um pouco aí. Na hora certa eu te respondo. Ele continua sendo Deus. Ele continua sabendo o que é certo. Ele continua sabendo o que é bom. A grande lição do capítulo 3 para mim e para você é que a soberania e a bondade de Deus mantém viva a esperança, mesmo quando os planos humanos encontram obstáculos inesperados. Há um projeto? Este projeto é de Deus? Sim. Vamos continuar crendo que Deus vai executar. Mas está tudo cooperando contra. Mas Deus continua sendo bom e fiel. Por quê? Porque até aqui Ele nos ajudou. Porque até aqui Ele foi bom e fiel. Quem me disse que no futuro Ele não continuará sendo bom e fiel? Ele continuará. Talvez eu e você possamos, quando estamos diante de uma indefinição, ficar ansiosos, ficarmos nervosos. Mas nós precisamos continuar crendo que Deus é bom e fiel, mesmo em meio às indefinições da nossa vida. E Ele prometeu, não que nos fará tudo aquilo que queremos, que nos fará o melhor, que é sermos iguais a Jesus. E talvez aquilo que nós queremos, Deus vai dizer não, porque isso não vai fazer você mais parecido com o meu filho Jesus. Talvez aquilo que nós queremos, Deus vai dizer sim, porque isso vai me fazer mais parecido com Jesus. Ou talvez Deus vai dizer: ainda não, espera mais um pouco, porque você não tem maturidade para lidar com o que você está pedindo. As indefinições fazem parte da vida, mas a fé ela não pode ser extinguida. A fé ela tem que continuar existindo, mesmo quando os planos humanos são frustrados, porque Deus continua existindo, Deus continua sendo bom, Deus continua sendo fiel. O que vai acontecer com Ruth? Com quem que ela vai casar? Como que vai ser o fim dela? Será que o homem lá vai aceitar casar com ela? Vai ter que casar com um homem que ela não conhece? Irmãos, senta aí, espera um pouco. Domingo que vem nós encerramos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, porque muitas vezes nós temos medo de alguma situação, pensamos que os nossos planos e as nossas soluções podem ser as melhores, pensamos que podemos dar o nosso jeito, pensamos que os nossos projetos são bons e o Senhor devia ouvi-los. Mas mais uma vez fomos lembrados que o Senhor continua sendo o Deus soberano. E assim como Ruth e Noemi, que tinham um belo projeto e plano, ao executarem esse projeto encontraram uma nova indefinição. Muitas vezes nós também nos deparamos com indefinições, projetos são frustrados, planos não se realizam. Mas assim como Ruth, como Boaz também, entendemos que o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo Deus. Não porque temos certeza que o Senhor fará aquilo que queremos, não, porque o Senhor nunca garantiu isso, mas porque temos certeza que o Senhor fará o melhor para nós, mesmo que seja algo que não nos interessemos tanto, mas o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Obrigado por isso, porque o Senhor é fiel, não a nós, mas a Ti mesmo. E o Senhor, por Tua fidelidade, prometeu que nos fará mais parecidos com Jesus. E esse é o nosso principal projeto.
Os nossos pequenos projetos momentâneos dessa vida passageira, cada um aqui com os seus sonhos, com os seus planos, todos eles não são maiores do que o principal projeto da nossa vida, que é sermos iguais a Jesus. E este o Senhor prometeu que vai cumprir. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pelo exemplo de fé de Ruth, que arriscou a reputação dela para cumprir a lei do Senhor. Nós te agradecemos pelo exemplo de fé de Boaz, que aceitou um desafio que provavelmente nenhum homem na sua época aceitaria, por cumprir a lei do Senhor também. Assumir uma família que não era dele, uma esposa que não era dele, uma sogra que não era dele, ter um filho que não seria dele, por amor do Senhor e da tua lei. Obrigado, Senhor, pelo exemplo dessas pessoas que viveram crendo no Senhor, que viveram se relacionando contigo, que viveram em obediência ao Senhor, num contexto de infidelidade espiritual. Ajuda-nos, Senhor, hoje, na nossa geração, aqui em Tupã, no Brasil, neste mundo, a crermos no Senhor, em meio a tanta incredulidade que temos vivido, que possamos fazer a diferença, vivendo a vida da perspectiva do Senhor, porque sabemos que o Senhor vive, o Senhor olha por nós, e o Senhor cuida de cada um de nós aqui. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando ao longo deste dia, e que logo mais à noite possamos, com alegria, voltar e cultuar ao Senhor. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém.